Uma parte importante do nosso treinamento, quero ser um corretor, é a gente se lembrar de um tema bem interessante. O sucesso, ele não acontece por acaso. Por que o sucesso não acontece por acaso? Porque nós é que vamos determinar se nesse ramo profissional ou em outro ramo nós vamos ter sucesso na vida ou não. Um sábio, ele estava andando e tinha uns jovens que eles pegaram um pássaro e falaram: vamos ver se ele é sábio mesmo. Combinaram: eu vou segurar o pássaro, eu vou perguntar para ele, se ele falar que está vivo, eu aperto o passarinho, mato e mostro que ele está errado. Se ele falar que está morto, eu abro a mão e deixo ele voar e mostro que ele está errado. Vamos ver se o sábio é sábio mesmo. Chegaram para o sábio e falaram: sábio, vamos ver se você é sábio mesmo. Esse passarinho está morto ou está vivo? O sábio apontou para o menino e falou: a vida dele está em suas mãos. Ele morrer ou ele viver, cabe a você decidir. O menino abriu a mão, deixou o passarinho voar. A mesma forma, o sucesso de vocês está na mão de vocês. Vocês é que vão decidir se ele morre ou se ele vai estar voando. Mas por que o sucesso de vocês está na mão de vocês? Nós tivemos na história alguns exemplos de sucesso que fizeram toda a diferença. Um deles foi um corredor que era o Ayrton Senna. Eu acho que até quem nasceu depois que o Ayrton Senna faleceu ouviu um pouco da história dele. Qual que era o foco principal do Ayrton Senna na história dele? Ele era um homem observador. Ele observava que na chuva os pilotos tinham maior dificuldade para poder dirigir, então aquela maior dificuldade fazia todo mundo desacelerar o carro. O que ele fez? Toda vez que chovia, ele treinava na água, até ele pegar a habilidade na água, ou seja, era só chover no dia da corrida que o Ayrton Senna ganhava. Ele fez a dificuldade dele se tornar o maior sucesso dele. Ele fez a dificuldade dele, que era a dificuldade de outros, se tornar uma maneira dele se sobressair aos outros. Então, como que a gente aplica isso para nós, corretor de imóveis? A minha maior dificuldade é falar cara a cara com o cliente. Então, eu vou falar mais vezes cara a cara com o cliente para poder aprender. A minha dificuldade é olhar nos olhos do cliente. Eu vou me esforçar para olhar nos olhos para poder treinar. Fazer essa minha dificuldade se tornar uma qualidade. Já vai ser um passo importante de sucesso para mim. Outra questão também referente ao sucesso que nós podemos ter é a maneira como nós enxergamos as coisas. Às vezes enxergar as coisas de uma forma positiva é bem melhor do que enxergar de uma forma negativa. Para a gente poder entender, tinha um pai que ele era muito sábio. Ele tinha 2 filhos, um extremamente pessimista e um filho extremamente otimista. O pai tinha 2 medos: que o pessimista nunca tivesse felicidade na vida e que o otimista viesse a se frustrar com problemas na vida. O pai teve uma ideia. Ele pegou o quarto do filho pessimista e encheu de brinquedo, tudo do bom e do melhor. O mais simples que ele colocou lá foi o PlayStation 5. Aí pegou o filho, vendou, levou para o quarto, colocou lá. Aí falou: filho, tirou a venda, isso tudo é seu. Nossa, pai, quanto brinquedo, quanta coisa. Ah, eu não vou ter tempo de brincar com tudo isso. Aonde eu vou guardar tudo isso? Como que eu vou organizar tudo isso? Ah, pai, é muita coisa. É coisa demais, não vai dar certo não. O pai não conseguiu atender aquele filho pessimista. O pai pegou aquele filho otimista, encheu o quarto dele de esterco de cavalo. Era esterco na cama, era esterco na cômoda, era no chão. Aonde se olhava só tinha esterco de cavalo. Pegou o filho, vendeu, o filho já chegou assim: tira isso, pai. Tirou a venda, o filho dele: nossa, pai, quanto esterco! Para ter tanta sujeira assim no meu quarto, eu devo ter ganhado um cavalo bem grande, né? Para ter tanta sujeira assim, meu cavalo deve ser bem grande. O filho não enxergou o problema. Ele imaginou o bom que estava por trás do problema. Não precisa nem dizer que o pai ficou sem jeito e deu um cavalo para ele de presente. Então, a maneira como nós enxergamos, até uma coisa boa pode se tornar ruim. Até uma coisa ruim pode se tornar boa. Isso é uma questão de ponto de vista.
Às vezes o seu cliente, ele está com uma necessidade. Aquilo que para você pode ser ruim, para ele não é. É tudo uma questão de ponto de vista. Só que esse ponto de vista, ele pode mudar e ele pode ser contagiante, tanto de forma positiva como de forma negativa. Como que a gente entende isso? A gente entende da seguinte forma: tudo aquilo que nós temos de negativo pode ser contado como se fossem números. Digamos que eu estou de forma negativa com 100. Só que aí chega o André de forma positiva para mim, também com 100. Então os dois têm energias de formas diferentes, não tem? Essa conta aqui, ela é muito simples. Independente de ser negativo ou positivo, eu vou somar. Quanto deu? 200. Só que eu vou dividir para duas pessoas. Quanto que deu? 100. Não mudou nada. Só que às vezes eu estou numa situação negativa que eu estou 50. E o André veio para mim com 100. Somando os dois a quanto? 50. Divide para 2, deu? Ele perdeu energia positiva e eu ganhei. É aquele velho momento que um amigo chega em você para desabafar, conta todos aqueles problemas dele. Amigo, agora eu coloquei para fora, estou me sentindo melhor. E você, puxa vida, que aconteceu tudo isso, você se sente pior. Para a gente poder entender de uma maneira mais fácil. O André estava andando na rua, só que o André agora é diferente. Ele é conhecido como uma pessoa negativa. O Sandrinho estava andando de encontro para ele. Na hora que o Sandrinho veio o Sandrinho olhou assim, não dá mais tempo para atravessar a rua. O Sandrinho pegou e falou assim: ei André, beleza, tudo bem? Não, tá tudo ruim. Mas o que aconteceu, André? Só problema. Mas fala aí, o que aconteceu? O que está te causando os problemas? O meu gato matou meu cachorro. Eu estou com uma goteira em cima da minha cama. Meus parentes do norte veio morar lá em casa, está mais apertada a casa do que era antes. A minha mulher fugiu de casa com meu pai. Aí ele fala: mas o seu pai não é aquele que teve um derrame, está na cadeira de rodas e perdeu um braço e é caolho? Esse mesmo, ela fugiu empurrando a cadeira dele. Fugiu de casa com ele empurrando a cadeira dele. Perdi meu emprego. A vida está tão ruim que falaram para mim que se eu abraçasse uma árvore, eu ia me sentir melhor. Eu abracei um coqueiro, caiu um coco na minha cabeça. Eu só não pulo do viaduto do chá, que eu não tenho nem dinheiro para ir para lá. Aí o Sandrinho generoso pega o bilhete único, vai que está na integração, pega esse ônibus, passa lá em frente. Aí o André vai embora. O Sandrinho começa a pensar: puxa vida, viu? O André está com tantos problemas. O cachorro dele matou o gato. A mulher dele fugiu empurrando a cadeira de rodas do pai dele, fugiu com ele. O negócio está difícil, ou seja, ele começa a absorver essa questão negativa dele e perde energia porque ele fica para baixo. Isso aqui não tem nada a ver com as energias ocultas que as pessoas falam. É só uma questão química, a gente transformando em números para poder entender. É o sentimento indicado em números para a gente entender. Só que a história do André não acabou. O André, ele pegou aquele bilhete único na integração, correu, pegou o ônibus e foi para o viaduto do chá. Quando ele olhou lá para baixo, ele ficou com medo de pular, ele resolveu pegar distância para pular. Saiu correndo para pegar impulso, tropeçou, caiu no chão e tinha um bilhete do lado dele. Na hora que ele olhou o bilhete, era um bilhete da loteria e ele tinha jogado os últimos recursos dele na loteria, só que ele conferiu tanto o número que ele lembrou de todos os números ganhadores, que não eram dele. Só que aquele papel que ele achou eram os números ganhadores. Ele ganhou sozinho na Mega Sena, 30 milhões. Passou uns dias, o André estava andando na rua todo feliz. Ele encontrou a Gabi e falou: o André, não dá mais tempo de atravessar a rua, viu? O André, tudo bem com você?
estou ótimo, a vida está maravilhosa. Você está bem? Estou ótimo. O que aconteceu? Você está diferente. Ganhei sozinho 30 milhões na Mega Sena. Você não tem a ideia de quantos amigos eu tenho agora, que são amigos queridos, que gostam de mim, estão sempre lá em casa comigo. Estou com uma namorada nova que me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Ela já falou que se eu tivesse 20 milhões, ia me amar do jeito que me ama eu tendo 30 milhões. Ia me amar do mesmo jeito. Aí ela fala, puxa, que bom, fico feliz por você. Eu também estou muito feliz, porque eu estou de emprego novo, estou me dando bem, vou casar. Aí, na época quando ela conheceu o André. Aí o André fala assim, não, que legal, vamos fazer o seguinte, vamos sair para almoçar, eu pago, e vamos contar as novidades? Aí foi os dois almoçar e ele pagou. Aqui conta-se da seguinte forma, a energia positiva, a alegria dele, agora estava em 200. A alegria dela estava em 120, a gente soma 320. Mas sabe qual que é o interessante? Não divide. Quando vem um amigo seu falar de coisas boas para você, você escuta, porque você gosta do amigo e fica feliz com ele, você, quando ele sair, vai estar mais feliz do que quando ele entrou. Quando ele sair, vai estar mais feliz do que quando ele chegou na sua casa, porque ele foi bem recebido. Então, quando a gente vê as coisas com bons olhos, ficamos melhores. Então, o que nós temos que fazer? Reclamar menos e falar mais de coisas boas e enxergar as coisas com melhores olhos. Ao invés de enxergar o esterco do cavalo, imaginar onde está aquele cavalo grande, porque ele encheu o quarto, então o bicho deve ser grande. Então a gente tem que sempre ver. E aquelas pessoas que é negativa, se a gente puder, a gente ajuda. Se não puder, infelizmente tem hora que não dá para a gente ficar absorvendo o problema dos outros. Então, quando não dá para absorver o problema, a gente não absorve. Se dá para a gente ajudar, a gente ajuda. E detalhe, o seu cliente, ele sente esse sentimento seu. Às vezes, a gente está num lugar, às vezes a gente está no ônibus, tem gente que a gente nunca viu, senta do nosso lado, a gente começa a ficar feliz. Já assistindo assim? Tem gente que a gente olha e fica com vontade de rir da cara da pessoa, porque acha que a pessoa é engraçada, a pessoa tem uma cara de feliz. E tem gente que a gente olha e a gente quer até se esconder com aquela cara de bravo, aquela cara fechada que a pessoa tem. Então o que acontece? O ser humano, ele age com raciocínio, mas tem muitos momentos que a gente sente semelhantes aos animais essa química, a gente sente esses sentimentos. É por isso que as pessoas que são chegadas, pelo tom da voz, a gente sabe se a pessoa está bem ou não. Pelo semblante da pessoa, a gente sabe se ela está bem ou não, porque a gente acaba acostumando. Só que tem vezes que a gente não observa, mas a gente está agindo e sentindo aquilo sem observar. Então a questão de você ter um sucesso vai depender de você sobressair as suas dificuldades, não querendo ser melhor do que os outros, querendo ser melhor do que você já é. A questão de você ter um sucesso é você ter uma visão positiva, tentando ajudar pessoas, não sugando energias, fazendo com que as pessoas alimentem-se das suas tristezas, das suas angústias, para você se sentir melhor no desabafo. Às vezes é necessário desabafar, mas a gente procurar ter um ponto de vista positivo vai ser bem melhor. E para quem trabalha no ramo comercial, isso é muito importante. Ao ramo comercial, teve uma ocasião que eu atendi uma cliente, e o pior é que assim, a vendedora era ruim, a compradora era pior. As duas criavam tanta briga entre elas, tanta coisa que estava acontecendo, que foi um dos piores meses. Eu passei um mês sem vender. E para mim passar um mês sem vender é quase que impossível. Eu internado no hospital fiz venda. Eu de muleta, um amigo meu, corretor, veio me visitar, eu fiz venda. Ele falou, tem um imóvel tal, tem um cliente. Então para mim ficar sem vender é quase impossível. Elas conseguiram fazer o impossível. Eu estava tão estressado que eu peguei e falei para minha esposa, a gente tem que viajar. A gente ia para um parque aquático, para pedir um parque aquático, a gente foi para um loft na Ilha Bela.
Eu falei, não vai ser o suficiente não, vamos viajar alguma vez. E legal, todo mundo subindo para São Paulo, porque o feriado estava acabando, e a gente descendo na segunda-feira para lá. Na sexta-feira, o pessoal tudo descendo para a praia, até a mulher achou estranho, dona do Loft, porque eu estava voltando para São Paulo. Ué, mas agora que vai começar o final de semana? Eu falei, não, agora que está cheio, eu não quero. Eu quero quando está vazio. E já cheguei no sábado em São Paulo, já cheguei vendendo. Opa, voltei. Comecei já as coisas. Então, às vezes, a gente tem que parar, tem que desligar, tem que mudar os pontos de vista. E detalhe, o sucesso, ele é muito relativo. Uma pessoa que se diz ter sucesso, que enche a cara de drogas para poder suprir a sua depressão, não tem sucesso. E isso acontece com muitos cantores, muitos artistas. Ter dinheiro não é ter sucesso. Tem dinheiro, mas se desfez de toda a sua família, se desfez de todos os seus amigos. Há um tempo atrás, a preocupação do Bill Gates, que muitos anos foi destacado como o homem mais rico do mundo, não é mais o mais rico do mundo hoje, era de criar uma coisa semelhante a um sarcófago egípcio para colocar toda a riqueza dele lá, porque ele não queria casar, não tinha herdeiros e ainda estava preocupado de quem ia ficar com a riqueza dele depois que ele morresse. Ele não se preocupava com pessoas, se preocupava com dinheiro e coisas. Não precisa nem dizer que o sucesso dele era uma infelicidade para ele. Então, ter sucesso não necessariamente é ter dinheiro, é ter satisfação. Então, tem muita gente que é pobre e tem uma excelente satisfação na vida. E tem muito rico que é insatisfeito. Então, procurem encarar o sucesso de vocês naquilo que vocês realmente precisam. Então, no ramo comercial, no ramo imobiliário, um dos sucessos que eu mais gosto é a satisfação do cliente. Quando vocês começarem a trabalhar dessa forma, vocês vão vender mais, vender melhor, receber indicações e vão ser mais satisfeitos na vida de vocês. É pegar mensagens que nem eu compartilhei num grupo, a cliente falando, eu não perco o seu contato por nada, e a pessoa que me indicou é só elogios. Eu tenho clientes que fazem elogios para mim, que às vezes até mostro minha esposa, que é excelente. Tem uns que falam, eu tenho o meu advogado, eu tenho o meu médico. Tem cliente que fala, eu tenho você que é meu corretor. Eu tenho clientes que fazem várias coisas. Por quê? É a maneira como a gente trata. Quando você começa a focar o problema, que é a sua falta de dinheiro, e não a satisfação de outra pessoa, que é a moradia, as coisas não vão andar. Então procurem a satisfação, o sucesso de ter uma vida equilibrada e satisfatória. E isso vai dar diferença para vocês em vários aspectos. Para a gente entender bem, faz todo mundo assim com o dedo. Como a gente está fazendo pelo YouTube também, quem estiver em casa assistindo também faz. Põe o dedo aqui no nariz. Está conseguindo ver o dedo de vocês? Sim. Está vendo bem o dedo de vocês? Não. Olha para o outro que está do lado. Estão vendo o pessoal? Está vendo bem o dedo da outra pessoa? Isso aqui é o sucesso de vocês. Ele está tão pertinho de vocês que é mais fácil ver outra pessoa ter sucesso do que reconhecer o seu próprio sucesso. Então, reconhecer o que você tem de bom, as qualidades que vocês têm, reconhecer as suas habilidades, já vai dar uma satisfação. Essa satisfação vai ser tão contagiante que a pessoa fala, não, eu quero comprar com esse corretor, com essa corretora, porque me passa confiança, me passa credibilidade e eu me senti bem com essa pessoa. Eu já tive muitos clientes que voltaram 2 anos depois, 5 anos depois, porque tinham que resolver um problema, mas não esqueceram de mim. Igual aquela cliente que comentei, que até printei a tela e mandei para vocês num grupo, de que ela falou que não perde meu contato por nada. Tem muitos clientes que me procuram 5 anos depois, que eu nem sabia que lembrava mais de mim. Então por quê? Porque a maneira como você atende, você trata as pessoas, as coisas mudam. A pessoa hoje está em baixa, amanhã ela está em alta. Só que se você tratar bem a pessoa em qualquer estágio da vida, ela vai se lembrar de vocês. Eu já tive filhos que o pai comprou, o filho veio me procurar. Eu já tive famílias inteiras, teve uma família que eram 3 irmãs, as 3 comprou comigo. Agora eu estou começando a receber indicações das sobrinhas. Então, porque a maneira como a gente trata vai fazer toda a diferença. Então, o sucesso de vocês, primeiro vai começar de como vocês encaram. Por que o sucesso não acontece por acaso?
porque é vocês que vão definir se vão ter sucesso ou não na vida. Então, sucesso para todos vocês. Encerra a projeção.